1869, foi feita uma patente de uma nova substância para substituir o marfim de elefante na produção de bolas de bilhar, e a indústria de plásticos nasceu. Ironicamente, o que começou como uma medida voltada para a conservação da natureza se transformou num problema ambiental. Centenas de milhares de toneladas de trilhões de minúsculas partículas de plástico agora estão flutuando na superfície do mar. É assim que funciona, seja de objetos de plástico, como garrafas de água que se desfazem em pedaços cada vez menores, ou microesferas de plásticos indo pelos esgotos das nossas pias. Microesferas de plástico são frequentemente usadas como agentes de limpeza em produtos de cuidados pessoais e cosméticos, como produtos de limpeza facial, gel de banho e creme dental. E até 94 mil microesferas podem ir pelo ralo numa única lavagem. Então, quando você vasculha os oceanos, você pode encontrar as mesmas microesferas que você encontra nos esfoliantes faciais. Bilhões são emitidos em habitats aquáticos todos os dias nos Estados Unidos. De ponta a ponta, os Estados Unidos emitem microesferas suficientes para envolver o planeta mais de 7 vezes. A razão pela qual isso pode ser um problema é que o plástico acumula compostos tóxicos da água e, em seguida, os transporta juntamente com quaisquer produtos químicos originalmente do plástico para os organismos marinhos, concentrando-se na cadeia alimentar e, eventualmente, acabando em nossos pratos. Então, os efeitos potencialmente perigosos em humanos evidentemente incluem alterações nos cromossomos que levam à infertilidade, à obesidade e ao câncer. Espere um pouco, vamos dar um passo para trás e revisar as evidências. Plástico entra nos oceanos, mas entra nos peixes? Sim, os microplásticos demonstram ser ingeridos por peixes e outros frutos do mar. Mas então, na verdade, estamos comendo peixes que ingerem plástico? Sim, estamos comendo peixes que ingerem plástico. Mas o plástico não vai simplesmente sair com as fezes? Micropartículas suficientemente pequenas podem, na verdade, serem absorvidas através da parede intestinal e na nossa corrente sanguínea. Esta absorção de micropartículas ingeridas pelos tecidos do intestino delgado e pelos órgãos secundários passou de ser um fenômeno anedótico para um processo reconhecido e quantificável. Mas isso foi em roedores. Só porque foi demonstrado através de uma variedade de animais de laboratório, você não sabe se isso acontece nas pessoas, até se colocar à prova. O mais próximo que temos é o trabalho com placentas humanas após o parto, e o que eles descobriram é que as micropartículas de plástico poderiam cruzar a barreira placentária da corrente sanguínea materna. Então, se pudesse entrar na circulação de uma mulher grávida, poderia também entrar na circulação do bebê. O motivo pelo qual isto é preocupante é que os detritos de plásticos podem ser uma fonte de produtos químicos tóxicos, tanto os aditivos químicos do próprio plástico, como poluentes que o plástico absorve da água e que depois podem ser liberados no corpo. O BPA é um dos aditivos químicos que pode se originar do próprio plástico. Dado que as concentrações de BPA foram medidas em detritos plásticos, microplásticos podem ser uma importante fonte de BPA nos frutos do mar, mas ninguém realmente checou isso, até agora. Níveis de BPA nas partes comestíveis dos frutos do mar. Sim, peixes e frutos do mar apresentam um dos mais altos níveis de contaminação de BPA. Mas isso é só porque eles estavam checando produtos de peixe em conserva, como atum e sardinha? Porque os fabricantes podem usar BPA diretamente no revestimento de latas de alimentos. Sim, o BPA também pode passar do plástico para os oceanos, causando uma contaminação direta de peixes. Na verdade, alguns argumentam que esta contaminação ambiental de BPA em peixes poderia ser pior do que o BPA das próprias latas, mas não dá para saber até se colocar à prova. Aqui estão os níveis de BPA encontrados em frutos do mar enlatados. Você pode ver que os níveis mais altos foram encontrados no atum, berbigão, sardinha e caranguejo azul, mas estes foram todos enlatados. Então não se sabe quanto é da lata versus o próprio fruto do mar, até checar os frutos do mar não enlatados. E algumas vezes encontraram níveis ainda mais altos em alguns moluscos, mariscos, linguados e bacalhau fresco.
Isso não é bom, já que produtos químicos dos plásticos como o BPA são disruptores endócrinos conhecidos, ou seja, desreguladores hormonais conhecidos. E além disso, os poluentes da água do mar, solúveis em gordura, podem se aglomerar na superfície dos microplásticos e potencialmente apresentar um risco adicional, que iremos abordar no próximo vídeo.